falar um pouco sobre o STF. Hoje eu não tenho dúvidas que o STF é envergonhado por seus ministros. Primeiro é importante lembrar que o STF é formado por indicação política. E diante disso é inegável o viés ideológico partidário esquerdista. Eu vou até tentar lembrar algumas das indicações. O PT colocou no STF os ministros Fachin, Barroso, inclusive o Barroso ajudou, a criar o PT, colocou lá também a Rosa Weber, Carmen Lúcia, Lewandowski, Dias Toffoli, o FHC, que também é esquerda, disfarçado de direita, colocou lá o Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello foi posto lá por Collor, Alexandre de Moraes foi posto lá por Temer. Então nós temos 9 ministros dos 11 que foram indicados para defesa de interesses. Isso está se comprovando um fato. Logo, as decisões da corte, que deveriam ser jurídicas, passam a ser políticas, pois uma corte formada por indicações partidárias, uma hora vai responder de acordo com a vontade de quem indica. Por isso que eu particularmente sou contra essas indicações políticas para o STF, porque as escolhas são feitas através da conveniência, não por carreira jurídica. Eu sou favorável ao concurso para jurista. Se fosse assim, por exemplo, o Dias Toffoli não estaria lá na presidência da corte, pois já reprovou em 2 concursos. Aí nós temos um presidente de uma Suprema Corte que não tem carreira jurídica, não era juiz de carreira e era advogado do PT, reprovado em 2 concursos para a magistratura. E as minhas críticas ao STF são pautadas em ações passadas e atuais, ao ponto de saber até a cena dos próximos capítulos. Como eu já até havia dito, a maioria dos ministros no STF foi colocada lá nos governos anteriores com os maiores casos de corrupção da história, sendo coniventes com os governos de FHC, Lula e Dilma. Logo, não há como não pensar em ações contraditórias, questionáveis e lamentáveis da corte também, principalmente quando há supostas ou investigações contra, abre aspas, seus padrinhos políticos. No passado recente, olha o que nós tivemos, o STF dando liberdade ao terrorista italiano Cesare Battisti, com o aval do Lula, classificou a Lava Jato, que prendeu bandidos de políticos, prendeu bandidos políticos de organização criminosa, ao invés de chamar de organização criminal, porque prender político no Brasil não pode. Soltou investigados na Lava Jato, como Paulo Preto, que é o propineiro do PSDB, Beto Richa, José Disseu. Milhares de bandidos presos em segunda instância foram soltos após a reinterpretação da lei, que curiosamente soltou Lula. Ou seja, decisões monocráticas, canetadas, proibindo, por exemplo, o COAF de auxiliar a Receita Federal nas investigações contra o crime organizado. Principalmente após, curiosamente também, a Receita Federal achar estranha as movimentações financeiras de esposas de ministros, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Até os auditores foram afastados. O STF transferiu os crimes de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, como se a Justiça Eleitoral fosse capacitada para crime de colarinho branco. Fez pedido de cópia de material criminoso da Vaza Jato, sem ser periciado, cometendo outros crimes. Já impediu a expulsão de diplomatas venezuelanos, barrou a indicação de um chefe para a PF, o caso Ramagem, que foi indicado pelo presidente, proibiu a PM carioca de subir nos morros durante a pandemia para combater o tráfico de drogas. E os traficantes agradeceram, criando o Complexo de Israel. Só pesquisar. Mandou soltar bandidos e apreender trabalhadores. Fechou jornal, prendeu jornalistas de youtuber para o governo, mandou prender pessoas com opiniões contrárias às deles, soltou José Disseu e impediu a PF de fazer busca e apreensão no gabinete de José Serra, com evidentes provas de corrupção. Ou seja, o STF ele é vítima, investigador e juiz em um inquérito irregular, que é o inquérito das fake news, que visa simplesmente amordaçar a nossa opinião, criminalizar a nossa opinião, tudo que é contrário a eles. E esse é o verdadeiro cala-boca que eles estão dando em nós. E se essa censura for aprovada,
nós não poderemos, por exemplo, denunciar as irregularidades dos parlamentares. Deu para entender? O STF pediu para retirar a delação de Palocci contra Lula. Né? Será que tem o objetivo de tornar Lula candidato em 2022? Né? Arquivou o 8º inquérito contra Renan Calheiros. Arquivou o inquérito contra Gleice Hoffmann, com o nome Coxa ou Amante, nas planilhas da propina da Odebrecht. Arquivou o inquérito contra Lindbergh Farias. Né? Lembrando que Edson Fachin e Dias Toffoli também já arquivaram inquéritos contra esse sujeito. Né? Arquivaram inquéritos contra Aécio Neves, Jucá, né? Interferiu no impeachment de Witzel, né? Bloqueou perfis de apoiadores do governo Bolsonaro, mandou soltar o prefeito da Paraíba, que foi flagrado com dinheiro, mandou Gedel Vieira para casa, mandou soltar Garotinho e a esposa, mandou soltar Eduardo Azeredo, acabou com a prisão em segunda instância, retirou a autoridade do executivo e passou para os estados e municípios no combate ao vírus. E após o governo executivo liberar bilhões no combate à pandemia, o que nós vimos? O Covidão, o desvio de recursos. Né? O STF, na figura de Fachin, inventou o crime de abuso de poder religioso. É isso mesmo. Né? Com o objetivo de impedir eleições de cristãos. Mas na realidade tem o objetivo também de tirar o próprio Deus, o nome Deus, a crença, o cristianismo das paradas políticas. Né? O STF, na figura de Barroso, desceu ainda mais o ridículo ao fazer uma live com o YouTube Felipe Neto para tratar de política e juventude. Caraca! Né? O que essa figura que só sabe, além de colorir cabelo, distribuir fake news, ensinar crianças a mentir, tratar de pornografia por meio de estímulos de vídeos eróticos e revistas, incluindo até mesmo um livro que ele fez para criança em que há uma página com um jogo chamado Casa, Mata e Trepa, onde ele diz que casa com Neymar e trepa com Pablo Vittar, né? O que mais ele sabe, além de ensinar crianças a usarem os cartões de crédito dos pais? Estimular a criança a falar palavrões em vídeos? O que essa figura pode agregar em um debate público? Isso é verdadeiramente uma vergonha. Né? É como o próprio J.R. Guzzo disse, né? É uma coisa penosa. O STF deu a si próprio o direito de dizer que 2 mais 2 são 22. E ainda se você falar que 2 mais 2 são 4, né, ele vai dizer que é inconstitucional. Né? E só não revoga a tabuada, o ângulo reto ou ovo frito, porque não ganhou nada com nenhuma dessas decisões. Ou seja, o STF se tornou uma corte política e não jurídica, um ativismo judicial ou até mesmo uma empresa de segurança particular em que a principal ocupação é proteger a si mesmos e políticos enrolados com o Código Penal. Aí eu pergunto, quem vigia o vigia? É lamentável. Quem imaginava que a ditadura viria de coturno se enganou. A ditadura veio de toga, que é o STF. A corrupção tomou conta do Brasil porque quem deveria combatê-la faz parte dela. Lamentável. Deus nos abençoe.